Fala comigo, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje a gente está aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Oi, Mariana, tudo jóia? Fazendo o nosso trabalho de inclusão. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre biomas, aliás, continuar falando sobre os biomas brasileiros. Na aula passada nós falamos sobre os 3 primeiros biomas, Amazônia, Cerrado e a Caatinga. Na aula de hoje nós vamos enfatizar os outros 3 biomas que compõem aqui o território nacional brasileiro, que é a Mata Atlântica, o Pampas e o Pantanal. Então vem comigo que nessa aula nós vamos mostrar muitas características interessantes desses 3 biomas. Essa aula é dedicada então ao 7º ano do ensino fundamental e nelas nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, quanto à sua paisagem, quantidade de água, o tipo do solo, disponibilidade de luz solar, temperatura, dentre outras características. Bom, nós já sabemos, né, que nós temos 6 biomas aqui no Brasil. Então vamos ter, nós já falamos na aula passada, a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. E na aula de hoje nós vamos falar então dos outros 3 biomas que ficaram. Pantanal, que eu sou fascinada por sinal, Mata Atlântica e o Pampa. Mas afinal, se você não sabe ao certo o que é um bioma, eu falo para vocês, não tem problema nenhum. O bioma, pessoal, são conjuntos de ecossistemas brasileiros, né? Então, não só brasileiro, é um conjunto de ecossistemas. A gente tem no mundo todo e em cada local vai ter a sua característica. Com isso, nós vamos ter espécies que são endêmicas daquela região, características que são exclusivas de cada região, por causa da quantidade de água presente no local, da umidade, do tipo de vegetação. Então, de acordo com o tipo de vegetação, a gente vai ter um tipo de fauna, né? Um tipo de animal diferente ali. Então, são características, o solo também, que vão determinar a presença ou ausência de determinados animais e vegetais naquela região. Então, aqui no Brasil, o maior deles é a Amazônia, né? Ocupando boa parte do território nacional, dentre outros países vizinhos aqui. O Cerrado está bem ao centro do país e a Caatinga se concentra mais no Nordeste. Mas já a Mata Atlântica, que hoje nós vamos falar um pouco mais dela, vejam bem, ela vem aqui ó, por todo o litoral do Brasil, chegando até o Rio Grande do Sul, adentrando aqui também, pegando uma parte de Minas Gerais, São Paulo, dentre outras regiões do sul do país. Ela também pode pegar um pouco de outros países como a Bolívia e o Paraguai. Bom, pessoal, a Mata Atlântica, ela tem sofrido um desmatamento muito grande nos últimos anos. Então, essa área tem reduzido cada dia que passa, infelizmente. E a gente vê as consequências disso acontecendo, né? O bioma Pampa e o Pantanal, eles são biomas bem menores, né? Ocupam regiões bem menores, bem específicos. O Pantanal, ele está aqui entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses 2 estados são os únicos estados brasileiros que compõem, que tem o Pantanal como sendo o bioma naquela região. E o Pampa, ele está em somente uma unidade federativa do Brasil, que é aqui ó, no Rio Grande do Sul, ocupando quase que a extensão inteira desse estado somente com o bioma Pampa. Então vamos ver agora as características que definem esse tipo de bioma, esses 3 tipos de bioma. Na Mata Atlântica, como eu mostrei para vocês no mapa, ela é litorânea, então ela sofre uma influência muito grande da massa de umidade que vem dos oceanos, do Oceano Atlântico. Não é à toa que ela chama Mata Atlântica. Então, a umidade nela é muito presente. Não é à toa que os ciclos aqui são muito marcados, né? Os ciclos na Mata Atlântica com épocas de chuva intensa ou de seca também. Então, o clima da região da Mata Atlântica é
predominantemente tropical úmido. Olha o úmido aparecendo aí, a umidade que vem do mar, dos oceanos, com altas temperaturas. Então, nós vamos ter temperaturas mais baixas e também altas temperaturas compondo esse bioma. E índice pluviométrico alto, ou seja, quantidade de chuvas bem alta nessa região também. Com relação à vegetação, como que é a vegetação desse bioma? Ela é marcada principalmente pela presença de grandes árvores. Então, as florestas que formam a Mata Atlântica geralmente são bem densas e bem fechadas e úmidas. Então, é diferente, por exemplo, do Cerrado ou da Caatinga, que a gente vê uma mata mais espaçada, as árvores são mais troncudas, são árvores mais grandes e com folhas mais densas e etc. Então, a floresta é muito mais fechada. Trouxe aqui ó, um exemplo, uma foto linda, por sinal, de uma queda d'água na floresta, na Mata Atlântica. Então, nós vamos ter a presença de mata bem fechada, com árvores grandes, presença de arbustos, gramíneas e muita água. Na região de Mata Atlântica é bem característico a gente encontrar muita água nessa região. Bom, quais animais que a gente consegue encontrar nesse bioma, né? Existem vários tipos de animais, gente, que eles circulam entre um bioma e outro. É comum a gente achar, por exemplo, um animal que vive no Cerrado em regiões de Mata Atlântica. Alguns animais que não são endêmicos daquele bioma exclusivo, tá? O animal que é endêmico, a gente só vai encontrar ele naquela região. Então, por exemplo, o animal que é endêmico da Caatinga, a gente só encontra ele na Caatinga. Mas existem outros que são transitórios. Eles ou vivem em área de transição ou estão presentes tanto em um quanto em outro bioma, ok? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, com o mico-leão-dourado. Mico-leão-dourado, gente, por sinal, ele está quase entrando em extinção, devido principalmente ao desmatamento, caça e por aí vai. Então, é um animal característico, é símbolo da Mata Atlântica. É muito comum a gente ver esse animal. Era mais comum, né? A cada dia que passa, vem diminuindo o número deles na região. Então, o mico-leão-dourado é um símbolo da Mata Atlântica, é muito conhecido como um animal dessa região, é endêmico. O tamanduá-bandeira é um outro animal presente na Mata Atlântica, muito característico, bem diferente, né? Que a gente encontra nesse bioma. Temos outros? Temos o jacaré do papo amarelo. Existem diversos jacarés no Brasil, né? Mas aqui na Mata Atlântica a gente se concentra principalmente nesse aqui, ó, jacaré do papo amarelo. Ele é bem comum de ser encontrado na Mata Atlântica. O gavião de penacho também é um símbolo da Mata Atlântica. Então, com relação às aves, nós vamos ter outras, né? Arara, gavião, águias, papagaio, mas esse aqui é um símbolo também da Mata Atlântica. Bom, vamos falar agora sobre o Pantanal. O Pantanal, pessoal, o nome dele já diz muita coisa, né? O Pantanal é o menor bioma que nós temos no Brasil e ele é chamado de Pantanal devido aos pântanos que são formados. Nesse bioma tem uma característica muito interessante das duas estações que são muito bem marcadas, a estação da seca e a estação da chuva. Seca durante o inverno, chuva durante o verão. Então, durante o verão, você tem um aumento dos rios e toda a área fica alagada. Só que com o passar, né, dessa estação, quando entra na estação seca, por exemplo, nós vamos ter a diminuição do ciclo hídrico. Então, a gente tem a secagem desses rios e fica aquele barro formando os pântanos. Por isso, ele é chamado então de Pantanal, devido a essa oscilação presente no bioma Pantanal, ok? O clima lá é considerado tropical continental, com altas temperaturas, é bem alta mesmo, e presença de chuvas constantes durante a época de verão.
e o inverno extremamente seco. Marcando aí também a presença das queimadas que ocorrem, né? Muitas vezes ocasionada pela ação humana, destruindo esse bioma. A vegetação dessa região, ela é marcada principalmente por gramíneas, árvores de médio porte. Então lá a gente já não encontra árvores como a gente encontra árvores grandes na Mata Atlântica. Aqui no Pantanal a gente vai ter árvores bem menores, mais curtinhas, tá? Plantas mais rasteiras, alguns arbustos. E o nome desse bioma, como eu disse para vocês, ele remete ao fato das áreas ficarem alagadas com o passar das chuvas, né? Então, ela chove muito, o índice pluviométrico aumenta, alaga toda a região. À medida que essa chuva vai cessando e os rios vão secando, vira-se aquele pântano formando então o Pantanal. Bom, eu trouxe aqui uma imagem de um animal muito típico e comum de ser encontrado lá no Pantanal. É a ave que é o símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. É uma ave maravilhosa que é endêmica da região e ela vai ser encontrada geralmente nesse bioma, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso terceiro bioma, que é o Pampa. Esse que ocupa lá a única unidade federativa do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, ou seja, é o único bioma que está presente somente em um estado do Brasil. Ele é bem pequeno, né, de extensão, e ele é predominantemente com o clima subtropical, com as 4 estações do ano muito bem definidas. Então a gente vai ter verão muito bem definido, o outono, o inverno e a primavera, com presenças fortes, né, de chuva na época de verão e intensa seca na época do inverno, dependendo com temperaturas muito baixas, chegando a 0 ou dependendo abaixo de 0. A vegetação nessa região ela é marcada pela gramínea, pela presença de gramínea e arbustos e algumas árvores de pequeno porte. E essa região ela é muito característica pela presença das grandes planícies. O que é planície? É aquilo que é plano. Então nós vamos ter muitas áreas planas que facilita, né, ajuda na economia local, que é o principal negócio da agropecuária. Então nós vamos ter muita criação de gado nessa região devido às suas planícies, porque quanto mais alto, né, quando a gente tem a formação dos planaltos, o gado fica, a tendência, né, de que a carne fica um pouco mais dura por causa dos morros. Já aquilo que é plano, ele fica mais confinado em regiões planas e nós vamos ter então uma carne mais saborosa, mais macia. Bom, então é muito comum lá no Pampa a gente ver a criação de gados nessa região. Bom, então eu trouxe para vocês também uma imagem mostrando a planície, poucas árvores, né, presente na região, com presença forte da agropecuária como economia local. Bom, vamos praticar agora? Vamos ver como que o conhecimento que eu acabei de passar para vocês pode ser aplicado em forma de atividade? Então vamos lá. Trouxe aqui, ó, várias imagens de alguns animais e vegetação para mostrar para vocês e a gente separar aquilo que é pertencente ao Pantanal e aquilo que é pertencente ao Pampa. Bom, tem 2 animais aqui que eu já citei na aula e deixei bem claro para vocês que eram animais encontrados mais nessa região. Tuiuiu, eu falei para vocês que é uma árvore símbolo dessa região. Então, o tuiuiu é encontrado principalmente no Pantanal. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos marcar, opção 1, Pantanal, o tuiuiu. Jaguatirica. Bom, pessoal, a jaguatirica, ela é um animal característico do bioma Pampa. Entretanto, ela também é encontrada no Cerrado, ela pode ser encontrada na Mata Atlântica. Então, nós vamos ter animais, como eu falei para vocês no início da aula, que transitam
de um bioma para outro bioma. Então, a jaguatirica, ela está aqui, ó, como representante do Pampa, ok? Essa área aqui, toda alagada, com vegetação não tão densa assim, né, que formaria, por exemplo, a Mata Atlântica, mas uma vegetação arbórea com várias áreas alagadas. Isso aqui é característico, né, de um bioma exclusivo no Brasil, que é o Pantanal. Então, aqui a gente vai registrar como sendo um bioma Pantanal. Jacaré do Pantanal. Essa aqui eu até facilitei, né? Ainda coloquei jacaré do Pantanal. Aqui automaticamente a gente já sabe que esse tipo de animal vai ser encontrado lá onde? Também no Pantanal. Bom, uma ave que é muito encontrada lá no Pampa, que é o jacu. Nós vamos classificar ela aqui como 2, encontrada no bioma Pampa. E por fim, a maravilhosa onça pintada, que é bem característica também lá do Pantanal. É encontrada em outras áreas? Sim, em algumas regiões, principalmente de transição. Mas a onça pintada também é um símbolo lá do Pantanal. Podemos registrar então como sendo um. Então ficou Tuiuiu, Pantanal, Jaguatirica, Pampa, o relevo plano e alagado lá no Pantanal também, jacaré do Pantanal, o nome já diz, Pantanal, jacu, Pampa e onça pintada lá no Pantanal. Vamos para a próxima. Quais fatores são responsáveis por caracterizar um bioma? Por que existem animais ou vegetações que são específicas de uma determinada região? Por que a gente só encontra em determinada região aquele tipo de vegetação, aquele tipo de animal? O que acontece? O que favorece para que esses animais ou essa biodiversidade aconteça somente nessa região? Você sabe me dizer? Pense aí com calma. Eu citei algumas características que são comuns, né? Tem alguns animais que para procriar vai precisar da água, da vegetação local, alguns insetos, né? Principalmente os polinizadores, vão ajudar a biodiversidade da vegetação e eles vão ser característicos, de determinadas regiões. Então, olha só, os biomas, eles são caracterizados, né, são muito bem definidos de acordo com a vegetação que o compõe, o espaço ocupado por ele. Então, por exemplo, as savanas são determinadas como biomas das savanas. O Pantanal é muito característico por causa da sua vegetação, por causa das áreas alagadiças, e aí nós vamos ter então os biomas muito bem delimitados e caracterizados. Então, ele obedece vários critérios, como o solo, o clima, a umidade, a característica do solo, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais mineral, se é um solo rico em matéria orgânica. Isso é muito comum, por exemplo, em regiões de mata fechada. Se ela vai receber mais ou menos intensidade solar para que aquela umidade, né, favoreça ou não aquela região. Se ela vai ter uma intensidade maior de chuvas, como por exemplo acontece na Mata Atlântica, que nós temos a influência muito grande da massa de ar que vem, da massa de umidade que vem dos oceanos. Então ela está ali bem próxima do litoral, recobrindo o litoral brasileiro. Já no Cerrado a gente tem uma massa de ar um pouco diferente, ela chega tanto do oceano como também vindo da região amazônica. Então nós vamos ter influência de outros biomas sobre o bioma local. Aqui em Minas Gerais nós temos área de transição, né? Nós vamos ter cerrado, nós vamos ter Mata Atlântica de acordo com cada região. Bom, então cada local, cada bioma vai ser muito bem caracterizado de acordo com essas vegetações, de acordo com o solo, e aí sim vão ser diversificados os animais e vegetais presentes nesse local, ok?
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui no Tira Dúvidas. Eu aguardo vocês com suas perguntas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!